Quantos são casados aqui? Levante a mão. Que é isso, graças a Deus. Que bom. Quantos ainda não são casados e moram com seus pais? Quase. Que bom. Colossenses 3, a partir do versículo 18, diz o seguinte: vós, mulheres, sejam submissas ao seu esposo, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Até o 21. Talvez você diga para mim, mas Fernandinho, o que isso tem a ver com ministério de louvor? O que isso tem a ver com eu que sou ministro, sou um guitarrista, um baterista? Como eu já disse, Deus, ele não está brincando, ele gosta de verdades. Sabe, quando a gente levanta a mão, Deus não acha bonitinho a gente levantando a mão. Ele olha pra gente e ele quer saber o seguinte: isso daí é verdade? Quando a gente dança, pula, grita, aleluia, glória a Deus, cai, levanta, chora, ele não fica impressionado com isso. Ele quer saber se é verdade. Ele quer saber se é verdade. Sabe, é muito fácil a gente estar assim num ambiente como esse, aqui, longe da nossa casa, longe daqueles que nos conhecem. E às vezes nós somos tão fervorosos aqui, somos tão cheios de Deus aqui, mas lá a coisa não é assim que acontece. Sabe, queridos, Deus, como eu já falei, te chamou, está te capacitando e vai te levantar, e já está te levantando. Mas a primeira tarefa que Deus quer te dar, como ministro de louvor, como ministro de adoração, é fazer com que você seja um ministro dentro da sua casa. Será que eu posso ouvir um amém? Ser um ministro dentro da sua casa. Quero falar de uma maneira bem rápida e bem simples, para que a gente possa entender. O texto diz o seguinte: vós, mulheres, estáis sujeitas, submissas aos vossos maridos. O mundo lá fora diz que os direitos são iguais, mas a palavra de Deus diz que você, mulher, tem que se submeter ao seu marido. Talvez você diga para mim: mas Fernandinho, o que isso tem a ver com o ministério de louvor? O que isso tem a ver com eu ministrar domingo na igreja um cântico? Se você não consegue se submeter ao seu marido, você não vai conseguir se submeter a Deus. Isso é um princípio, é uma ordem, é um mandamento. E se você não cumprir, você está fora. Se você não cumprir, você está fora. Você está reprovado. Por que você tem que se submeter ao seu esposo? Porque a palavra manda você fazer isso. Talvez você diga bem assim: mas ele é um cabeça dura, é um quadrado, você não conhece aquele homem. E eu digo para você que aquela pessoa que você serve, ele é especialista em consertar pessoas. Se você se submeter, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Se você não consegue se submeter a Ele, como é que
você ali no meio da congregação vai ouvir a voz de Deus, porque a sua alma, a sua carne, ela ainda não se converteu. Sua carne é carne. Tantas vezes eu subi num lugar e tanta gente, e a gente pega o violão e aquela euforia, todo mundo gritando, e eu vou, não, eu quero cantar aquela música para acabar com tudo. Eu pego e já viro para a banda e falo o seguinte: olha, é essa. E todo mundo se prepara para essa, aquela euforia dentro de mim, a minha carne, eu sou carne. E de repente o Espírito vem e fala assim: não, não é essa não. Ele quer ouvir a outra. E aí eu fico assim: vai a carne ou é o Espírito que está mandando? Se você como mulher não se submete, você não vai saber lidar com isso em Deus. Amém, queridas? Vocês estão aí? Por que vocês ficam tristes quando a gente fala de submissão? Dê um sorriso assim e fala: ó Senhor, eis-me aqui. Mas a Bíblia também diz o seguinte: homens, amem as suas esposas. Amém. Amem as suas esposas. Onde estão os homens casados aqui? Eu quero ver. Amem as suas esposas, queridos. Trate bem dela. Cuide dela. Sabe o que a Bíblia diz? Que se você não tratar bem a sua esposa, ele não vai ouvir as suas orações. Você sabia disso? Sabia? Lá em Pedro diz: se você não cuida da parte mais frágil, ele não vai ouvir as suas orações. Nós temos um propósito diante de Deus. A minha casa. Se a gente estiver meio atravessado um com o outro, eu já coloquei diante de Deus que eu não vou subir para ministrar. Ame as suas esposas. Cuide dela. Honre. Lá fora é muito comum o homem trair, ficar com outra. E às vezes você não está traindo a sua esposa, mas você olha para aquela que passa perto de você. Você participa de piadas, de conversas sobre outras mulheres. E você não está indo para a cama com outra mulher, mas você está desonrando a sua esposa que está em casa. Sabe, lá em Efésios diz que amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e purifica a igreja através da palavra. Olha que desafio para mim e para você. Se entregou. Cristo se entregou. Quando Deus olha para você que é casado, homem, Ele quer ver uma atitude na sua vida: entrega. Entrega, honra, amor. Cristo amou a igreja de uma forma muito preciosa. E é um desafio para a minha vida amar a minha esposinha de uma forma também muito preciosa. E se você, como um ministro de Deus, como um pastor, como um líder, se você não consegue amar, se você não sabe o que é amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, se entregar por ela, você jamais vai ter amor pela noiva de Cristo. Você jamais vai saber o que é amor pela noiva. Se aquela que está ao seu lado você não consegue amar, você não consegue cuidar,
você não consegue se entregar, também vai ser assim na igreja. Você como ministro, você não vai conseguir. Sabe, queridos, torno a dizer, Deus quer fazer um concerto nessa nação, mas esse concerto começa na sua casa. Começa na sua casa, no seu relacionamento. Você que é solteiro, que ainda não casou, pense muito bem com quem você vai casar. Olhe. Às vezes dá aquela vontade, a gente fala assim, puxa, mas ela é tão bonita, ou ele é tão bonito, mas eu estou com muita vontade, ele também está com muita vontade. Mas é hora de colocar isso diante do Senhor. Porque Deus não quer que você tenha um encontro. Deus quer que você tenha uma aliança eterna, infinita e inquebrável. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento, eu quero te dizer que aquele que cura o câncer, aquele que levanta mortos, é o mesmo que restaura o seu casamento. É o mesmo. Às vezes as pessoas viram para mim e falavam assim, mas Fernandinho, por que você é contra divórcio? Eu falei, é simples. Primeiro, porque a Bíblia é contra. Segundo, porque eu não posso entender um Deus que mudou a minha vida, um Deus que cura pessoas enfermas, e um Deus que é limitado para curar um casamento. Eu não consigo entender esse Deus. Eu não consigo entender esse Deus. Deus é eterno e tudo que Ele faz é eterno. E a aliança que eu tenho com a minha esposa é eterna, infinita e inquebrável. Você que ainda não casou, você tem que pensar nisso, que aquela pessoa que você vai casar é para sempre. Você que está casado e em vez em quando você pensa em chutar o pau da barraca e falar assim, eu não aguento mais. É tempo de você entender que Cristo amou a igreja. E nós somos a igreja. Nós somos perfeitos? Não. Mas Ele nos ama. Mas Ele nos ama. Por que Cristo é capaz de amar você que é tão imperfeito e você não pode amar a sua esposa? É tempo de você se entregar por ela. Se entregar por ela. É tempo de você como esposa se submeter ao seu marido. Não porque ele está tomando a decisão certa, mas porque o Senhor mandou. Porque assim é a vontade de Deus. Assim é o conselho de Deus sobre a sua vida. Mas esse texto também fala o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Lá em Efésios diz, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha muitos dias sobre a terra. Não adianta nada, querido, talvez você diga assim, mas eu já sou maior de idade. Mas a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Não adianta nada você estar aqui com as suas mãos levantadas. Não adianta nada você chegar na sua igreja, pegar o seu violão, o seu teclado e glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor e todo mundo, aleluia, e grita e canta e acaba com tudo e sacode tudo. Chega dentro da sua casa, você quando fala com a sua mãe, quando fala com seu pai, você é igual a um animal, igual a um cachorro latindo. Você não passou de ser um mentiroso. E torna a dizer, talvez você diga para mim, mas Fernandinho, ele é tão enjoado. Tão enjoado. Falei, você não tem que olhar para ele, mas você tem um Deus que é seu Senhor, que diz para você honrar, respeitar e obedecer. Eu já estava falando com a Cris lá no almoço que quando eu chego na minha casa, mesmo casado,
eu sento na mesa, e o meu pai, ele não gosta e não permite que ninguém sente na mesa para comer sem camisa. Eu acho isso ridículo. Eu almoço sem camisa na minha casa. Eu não tenho nada contra quem almoça sem camisa, mas ele não gosta, ele não quer. E quando eu chego na casa dele, a primeira coisa que eu faço, estou sentado na mesa, vejo que ele está lá, pode estar o calor que estiver, eu coloco, porque eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que obedecer ao meu pai, eu tenho que amar o meu pai. Sabe, querido, se você que ainda não é casado e mora lá com seus pais, se você não consegue ouvir um não do seu pai, da sua mãe, você vai aguentar ouvir um não de Deus? Pensa nisso. Parece uma mensagem bobinha, não é? Parece uma mensagem tão simplesinha, mas vai lá no nosso dia a dia. Será que você vai aguentar? Seu pai diz não, sua mãe diz não, e você não obedece. Será que você vai aguentar ouvir um não de Deus? Eu via um homem chamado Moisés, que ele ralou, mas ele ralou muito. Ele andou no deserto, ele suportou aquela gente complicada. E chegou um momento que Deus falou bem assim para ele: Moisés, você não vai entrar na terra. Você não vai entrar na terra. Você vai subir lá, vai olhar para ela, mas você não vai entrar. Sabe, queridos, você como ministro de louvor não pode ser um ministro mimado. Ah, eu quero. Deus não é o seu office boy. Deus não é o seu garoto de recado. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele diz sim, mas existem momentos, e muitos momentos, que Ele diz não. E se você não pratica isso dentro da sua casa, se você não sabe ouvir isso dentro da sua casa, como é que você vai ouvir do Senhor? Por que tem tanto jovem, por que tem tanta gente aí nas drogas, fazendo besteira, acabando com a vida dos outros? Porque não tiveram um pai, não obedeceram seus pais, desobedientes. É tempo de honrar os nossos pais, queridos. Honrar é reconhecer o seu valor. Talvez você diga para mim bem assim: Fernandinho, você não conhece a minha história. Você não sabe quanto que o meu pai me fez mal. Mas eu quero te dizer que havia um homem de Nazaré que só fez o bem, mas um dia colocaram ele na cruz, cuspiram nele, bateram nele, traíram, fizeram tudo. E ele poderia só em uma palavra falar o seguinte: vou matar todo mundo. Mas ele olhou para o pai dele e falou o seguinte: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, seu pai fez coisas erradas com você, errou com você, assim como eu erro com os meus filhos. Mas é tempo de você perdoar. É tempo de você liberar perdão. Deus quer fazer um concerto na sua casa, querido. Deus quer te levantar na sua igreja. Mas a melhor coisa que tem é você estar onde eu estou agora e olhar para o lado e ver sua esposa, e ela olhar para você e fazer o seguinte: ó, esse homem que está aí é tudo verdade. A melhor coisa que tem é você olhar para os seus filhos e você dançar aqui na frente, pular, e o seu filho falar bem assim: meu pai faz isso dentro de casa. Ele é assim mesmo dentro de casa. A melhor coisa que tem você como pai é olhar o seu filho ministrando lá na frente e falar bem assim: ah, esse é meu filho. Não tem sombras, não tem pendências. Torna a dizer: Deus quer consertar a sua igreja, mas quer consertar a sua casa.